Graças a Deus, estamos aqui de volta com mais um episódio, mais uma sessão do Comentando a Palavra. Hoje é a nossa 10ª sessão, vamos tratar do capítulo 3. É um capítulo extenso, um capítulo riquíssimo, com muitas informações que com certeza farão bem ao seu coração. Eu vou separar apenas, somente, um versículo de todo esse capítulo 3, tá bom? Antes de nós lermos, eu queria agradecer a você por você estar aqui conosco, pedir a gentileza, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, se possível, repasse esse vídeo para outras pessoas e com certeza desta forma você estará ajudando o Ministério Palavra da Verdade na divulgação da Palavra da Verdade. Efésios capítulo 3, versículo 14 está escrito: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Existem algumas razões que são tão contundentes em nossas vidas que nós precisamos nos colocar diante de Deus para que estas questões que têm um valor enorme, que têm uma importância enorme, elas possam, de fato, com o valor que lhe é dado, que estas questões serão apresentadas ao Senhor. A pergunta que é uma pergunta que Deus quer falar ao seu coração. Eu creio dessa maneira. Quais têm sido as causas ou o que tem levado você a orar de joelhos diante do Pai? Na verdade, isso tem a ver com a importância que nós damos aos pedidos que fazemos, aos movimentos de oração que nós fazemos diante de Deus. Paulo ele fala, olha, tem algumas razões que eu tenho que me colocar de joelho diante do Pai. E ele fala isso quando se coloca de joelho, e esse movimento de ajoelhar-se diante de Deus, ele traz uma referência de humilhar-se diante de Deus. E eu tenho descoberto que talvez uma das melhores definições de humildade que eu possa compreender ou dividir de uma forma muito simples: humilde é aquele que tem e age como se não tivesse, é aquele que é e age como se não fosse. Então Paulo, diante de Deus, com a sua humildade, tendo a certeza de que Deus iria ouvi-lo nas orações, mas diante da impotência do poder que ele só tem em Deus pela fé, mas que ele humanamente mesmo não tem, ele se ajoelha diante do Pai. A Bíblia diz no Salmo 34, verso 18, que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. E quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós estamos dando um sinal de quebrantamento, uma postura de alguém que não consegue e que se curva diante de alguém que consegue, diante de alguém que é mais poderoso do que nós. Existem causas que você vai precisar ajoelhar-se diante de Deus, reconhecendo que você não consegue, mas ao mesmo tempo declarando que Deus pode, porque Ele é o Todo-Poderoso. Reconhecendo a importância dessa causa para a sua vida e declarando, Senhor, eu quero muito isso, eu insisto muito nisso e por isso eu me prostro diante do Senhor com relação a esta causa. E a partir deste movimento, você então agradará o coração de Deus, ou que ouvirá a sua oração. Na verdade, queridos, a causa que não lhe permite manter-se na indiferença diante da sua impotência será a causa que moverá o seu coração ao quebrantamento. E o coração quebrantado, Deus não vai, de alguma maneira, rejeitar ou desprezar. Deus dará atenção. Portanto, então seguimos a seguinte compreensão ou entendimento aqui a respeito desse texto de Efésios, que nós lemos lá no início, no capítulo 3, versículo 14. A primeira grande importância é: qual é a causa que você luta, qual é o pedido que você luta, qual é o motivo da sua oração, o que você coloca diante de Deus. Segundo, o que esse motivo de fato representa na sua vida? Qual a importância que ele tem? O quanto você não consegue ficar indiferente a essa causa, a esse pedido, e o quanto essa não indiferença, ou seja, a incapacidade que você tem de fingir que as coisas não existem ou ignorá-las, vai te levar para um sentimento de impotência. E esse sentimento de impotência, de incapacidade, de fraqueza ou de completa dependência de Deus te levará para um quebrantamento. E aí começa o desenvolvimento de um mistério espiritual, porque o coração quebrantado Deus não desprezará. E aí eu quero encerrar lendo Efésios capítulo 3, versículo 20, apenas o iniciozinho,
que diz assim, ó, Deus é capaz de fazer. Efésios, capítulo 3, versículo 20, está escrito exatamente o seguinte: "Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós." Eu tiro essa frase. Deus é capaz de fazer. Eu não sou capaz, mas Deus é capaz. Há causas que me levam de joelhos diante do trono da graça, porque eu reconheço a minha incapacidade, mas a capacidade de Deus. E reconheço que um coração que valoriza o que pede e que se quebranta diante de Deus, certamente Deus ouvirá. Eu quero realmente aconselhar você a, se puder, dar uma olhada nas sessões anteriores aqui do Comentando a Palavra, de 1 até 9. Você talvez não entenda a amplitude ou a dimensão da importância da Palavra de Deus, mas Efésios foi um livro muito significativo na história da igreja, eu tenho falado isso, e com certeza também será um livro de Deus, uma palavra de Deus muito significativa na sua história. Que Deus te abençoe. Que o poder da palavra do Senhor encontre no seu coração um respaldo de verdade, que você acredite e que você possa vivenciar e verificar o quanto a palavra de Deus ela é verdadeira, o quanto a palavra é a palavra da verdade. Deus abençoe. Meu nome é Ângelo Marconi, sou pastor do Ministério Palavra da Verdade. Me despeço aqui de vocês, convidando a que vocês possam estar conosco dominicalmente, sempre domingos 10 da manhã e domingos às 19 horas em nossos cultos. Temos os nossos cultos presenciais, mas também temos os nossos cultos online aqui pelo YouTube. Vai lá, participe conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Amém.